Esse vídeo aqui é sobre um dos modelos de negócio mais interessantes que eu já vi e que eu acho que vai virar tendência para 2026. Ele é baseado num artigo que eu li que foi publicado em junho de 2017, tá? Então parece velho, mas você vai ver que é uma coisa nova, chamado The Rise of the Full Stack Freelancer, né? A ascensão, ou como eu traduzi aqui, a era do freelancer full stack. E esse artigo foi escrito por um cara que talvez você conheça, provavelmente não, chamado Thiago Forte. Ele é um americano, mas ele é filho de uma mãe brasileira e ele é um dos maiores nomes em produtividade nos Estados Unidos. Ele criou todo um movimento lá chamado Building a Second Brain. E ele, basicamente, nesse artigo, está descrevendo de certa forma, o modelo de negócio que ele tinha naquela época e que eu comecei a ver acontecendo cada vez mais aqui no Brasil. Então, assim, ele escreve isso em 2017, mas aqui no Brasil eu comecei a ver isso aparecendo com mais frequência lá por 2022, 2023. E eu vejo esse modelo de negócio, se é que a gente pode chamar disso, é algo entre um modelo de negócio e um modelo de trabalho, mas eu vejo essa forma de trabalhar, essa forma de construir renda e de ter uma carreira de sucesso e de construir negócios em cima da sua carreira, cada vez com mais ênfase. Eu acho que em 2026, em 2027 vai acontecer cada vez mais. E de uma forma ou outra eu já fiz isso no começo do meu outro negócio. Assim, eu não segui com esse modelo até hoje, mas é um modelo com o qual eu tenho alguma experiência, então eu acho que eu posso falar sobre. Mas eu vou começar aqui dando a palavra ao próprio Thiago Forte aqui no artigo, né? Em que ele fala que é um approach, né, uma abordagem de portfólio para o trabalho moderno. E o que ele começa falando aqui? Ele começa falando que no passado, ser um freelancer significava ser um especialista. Então ele começa dizendo aqui que a única forma de gerar renda o suficiente para ser um agente livre, né, um freelancer, seria focando em uma única habilidade altamente monetizável. Então ele dá exemplos aqui de copywriting, programação, design gráfico, fotografia, jornalismo, tradução, né? São as profissões que eram tipicamente de freelancers antes da internet, antes do mundo de hoje. E aí ele falava aqui que você tinha que performar essa habilidade em isolamento, porque colaborar junto de outras pessoas tinha muita fricção, né? Então, imagina numa era antes da internet, né, ou no começo da internet, quando a galera não estava acostumada ainda com trabalho remoto. E lembrando que ele escreve isso em 2017, né? Então, antes da pandemia, não estava nessa onda toda de trabalho remoto, que nem está hoje, né? Não era uma coisa tão bem estabelecida, mas já não tinha tanta fricção, né? Mas no mundo antigo, anterior a isso, né? Vamos dizer em 2005, em 2010, você tinha muita fricção em trabalhar com outras pessoas se você não tivesse no escritório. Então, ele fala que tinha um paradoxo, né? Porque para você ser um freelancer com um lifestyle lá, um estilo de vida flexível, você tinha que deixar o seu trabalho mais rígido, mais monótono, justamente por você não ter essa capacidade de colaborar com outras pessoas. Então ele fala aqui que historicamente isso sempre limitou o número de pessoas que conseguiam ser freelancers, né? Tinham poucas pessoas que tinham a paixão e a intensidade de desenvolver uma habilidade especializada e que também estavam dispostas a passar anos da sua vida em isolamento, né, sem trabalhar no escritório tradicional. Fazer home office antes da época em que todo mundo fazia home office era horrível, né. E aí ele fala que tinha outro grande problema de ser freelancer, né. Os freelancers sempre estiveram expostos aos downsides, né, aos problemas do self-employment, do emprego autônomo, né, por exemplo, volatilidade de renda, não ter, safety net, né, não ter, redes de proteção, não ter benefícios, mudanças no mercado e, ao mesmo tempo, eles não conseguiam tirar vantagem de upsides, né, de vantagens não esperadas. Então, eles tinham dificuldade, por ser muito especializados, né, eles tinham dificuldade em conseguir ir para campos adjacentes, conseguir pegar novas ondas de mercado, conseguir aprender novas habilidades complementares, porque eles tinham que ser muito especializados para conseguir ser freelancers, né. Então, qualquer novidade que eles fossem tentar, eles iam derrubar a renda que eles ganhavam, né, por uma questão de estar vendendo sua hora mesmo. Eles eram especialistas, né. E agora, ele acreditava ali em 2017, e eu acredito que isso está acontecendo já há uns 2, 3 anos aqui no Brasil, e só vai aumentar. Surge a oportunidade de um novo tipo de freelancer, que ele chama aqui
de o freelancer full stack. Então, o que que ele fala aqui sobre o freelancer full stack? O freelancer full stack, ele responde à tecnologia como uma oportunidade, não uma ameaça. Ele alavanca de software as a service e plataformas online para integrar verticalmente capabilities, né, habilidades full stack, em vez de focar em uma função específica. Isso os permite capturar uma porcentagem muito maior do valor que eles criam, em vez de dar esse valor, né, para gatekeepers e gargalos de distribuição. Então, assim, tentando resumir um pouco o que ele diz nessa parte do artigo, ele fala, cara, existe uma coisa que é o freelancer, que é basicamente o primeiro, o tipo mais simples de empreendedor, né? É o cara que antes vendia a sua hora para uma empresa, todas as suas horas para uma empresa, e agora ele começa a vender a sua hora para clientes, né? Praticando alguma coisa específica. E existia o freelancer do passado, que era o freelancer tradicional, né? E agora ele está falando que tem um novo tipo de freelancer, que é o freelancer full stack, tá? Que eu acredito no Brasil é a minoria dos freelancers hoje, mas eu acho que a grande oportunidade está aí. Então o que que ele fala aqui, tá? Ele fala que eu pus aqui o freelancer do passado e do presente, né? O custo de colaboração era alto, agora é baixo. Por quê? Por causa de tecnologia, internet. O estilo de trabalho desse cara, por conta do custo de colaboração ser alto, era rígido, era monótono. Agora dá para ser mais flexível, dá para você trabalhar com diferentes clientes, fazer reuniões online, esse tipo de coisa, né? O estilo de vida, que era flexível, fica ainda mais flexível, simplesmente porque tem mais gente acostumada com esse tipo de trabalho remoto hoje. Antigamente, você ser um freelancer te dava uma exposição a downside alta. Você tinha todos os problemas que um profissional autônomo tem de não saber quanto vai ganhar, etc. Hoje, essa exposição a downside é mais baixa. Você já vai entender o porquê. A exposição a upside era baixa. Você basicamente vendia a sua hora. Agora você vai ter uma exposição a upside alta. Então, se tiverem novas ondas, novas oportunidades dentro do seu mercado, você vai conseguir capturar elas com mais agilidade. De novo, você já vai entender por quê, porque o freelancer full stack ele não é um freelancer como o das antigas, que vendia a sua hora. Ele é um empreendedor focado no seu expertise, tá? Como é que ele via antes? Tecnologia antes era igual a ameaça, hoje tecnologia é igual a oportunidade. E a abordagem de trabalho antigamente era de deep work, ele tinha uma função especialista que ele fazia aquilo sempre, e agora é uma abordagem de portfólio, né? Que está inclusive aqui no começo do artigo, uma abordagem de portfólio para o trabalho moderno. Essa é a essência do freelancer full stack. E aí o que que ele fala aqui, tá? Ele fala que o freelancer full stack, ele bebe de várias fontes, ele traz princípios de trabalho de fontes diferentes. Então ele pega, por exemplo, alguns princípios do mundo das startups e ele traz alguns princípios de trabalho para cá. Ele pega algumas coisas do mundo do marketing digital e ele traz algumas coisas para cá. Ele pega algumas coisas dos nômades digitais, que na época era uma coisa maior, né? E ele traz alguns princípios para cá. Ele pega coisas da galera do lifestyle design, que também saiu de moda, né? Mas são princípios aí, o Tim Ferriss brincava muito disso. Ele pega coisas do mundo dos creators e traz para cá. Então, esse cara aqui, ele é um profissional que ele bebe de várias inovações aí da forma de trabalhar que a internet trouxe e ele se torna um freelancer altamente capacitado, de alta capacidade de geração de renda, de estilo de vida e de trabalho altamente flexível, por trazer princípios de toda essa galera para o trabalho dele, que ainda é um trabalho especializado, mas que toma várias formas. E aí você vai falar, pô, Bruno, beleza, mas que formas são essas? E aí ele traz uma lista aqui, que eu traduzi aqui no meu iPad para ficar mais fácil de entender. Você tem, como um freelancer full stack, você tem uma habilidade central, tá? Que pode ser qualquer coisa. Eu já vou dar alguns exemplos, inclusive do Brasil aqui, de freelancers full stack. E aí você monetiza essa habilidade central com produtos e serviços, com negócios online e negócios offline, com fontes de renda passiva e ativa, com um trabalho que é remoto, mas às vezes também pode ser presencial. Muitas vezes você trabalha sozinho, mas como o custo de colaboração agora é baixo, você pode trabalhar em equipe também. Você vai ter negócios de alta margem e de baixa margem.
você tem negócios que são mais produtizados e você tem negócios mais tradicionais, como os freelancers antigos tinham, são mais customizados. E aí você vai falar, pô, Bruno, mas por que esse cara não pega só essas coisas desse lado aqui, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer negócios de produtos online, de renda passiva, remotos, em que você trabalha sozinho com alta margem e são produtizados, né? Ninguém quer serviços, negócios offline, renda ativa, presencial, com equipe, baixa margem, customizado. Ninguém quer essas coisas. Por que esse cara pega esses dois lados? Porque, meus caros, ele pega negócios, ele cria negócios, fontes de renda de alto risco e baixo risco, né? Então, geralmente esse lado aqui da escada são negócios de mais baixo risco e esse lado aqui são negócios mais de alto risco, né? Obviamente, um negócio específico, ele não precisa estar só de um lado da escada aqui, ele pode ser um negócio que é de serviços, mas é online, que é de renda ativa e é remoto, e ele presta sozinho e tem alta margem e é customizado e é de baixo risco, né? Então aqui são dimensões diferentes dos trabalhos que ele pode ter, né? Não é que existem estes negócios e estes negócios. O ponto aqui é que o freelancer full stack, ele é um cara que ele faz todo tipo de negócio, desde que esse negócio esteja em volta da habilidade central dele. O ponto aqui é que o freelancer full stack, ele é um cara que faz todo tipo de negócio, desde que esses negócios estejam em torno da habilidade central dele. Então, por exemplo, eu falei no começo do vídeo que eu já tinha mexido com esse modelo de trabalho mais ou menos, né, no meu outro negócio. No meu outro negócio, eu sou um cara cuja minha habilidade central eu sou um dos melhores do mundo em ensinar entrevista de caso, que é um tipo de processo seletivo que existe. Deixa eu jogar isso aqui mais para cá, para não confundir com a imagem anterior. Então, eu já mexi aqui no contexto de entrevista de caso, tá? Eu já mexi aqui com coaching, era eu entrevistando as pessoas, fazendo simulações de entrevistas para quem quer passar nesse tipo de entrevista. E aí eu fazia basicamente uma sessão de treinamento ali, né? Eu já mexi com treinamentos presenciais em grupo, já fiz palestras virtuais para faculdades de fora, mas poderia ser do Brasil também. Já fiz serviços produtizados e já vendi curso online. Se eu quisesse continuar nesse modelo de freelancer full stack, o que eu faria, tá? Nesse meu negócio? Eu reforçaria meu branding pessoal como especialista em entrevista de caso, tá? E eu poderia explorar outros modelos de negócio, como, por exemplo, vou colocar em azul aqui os que eu poderia explorar. Consultorias para empresas que querem implementar esse método de entrevista. Eu poderia vender livros. Eu poderia fazer palestras presenciais. Inclusive, nesse mercado é onde está boa parte do dinheiro, tá? O que eu acabei fazendo? Eu não segui este modelo aqui, naquele negócio, tá? Então, deixa eu colocar em vermelho aqui. Eu não segui isso, eu transformei isso num negócio de cursos, tá? Então, hoje, eu não faço mais coaching, eu não faço mais palestra virtual, eu não faço mais treinamento presencial em grupo, eu não faço serviços produtizados, a única coisa que eu faço é cursos. Então, eu transformei esse negócio num negócio especializado, que não depende mais tanto da minha imagem, depende um pouco porque eu que ensino, né? É eu e meu sócio que gravamos os cursos, mas é um negócio, por exemplo, que já teve uns 3 interessados em comprar o negócio em si, tá? A gente nunca vendeu, porque é um negócio muito tranquilo de lidar, que dá uma boa grana e ninguém quer pagar o quanto ele dá de dinheiro ali. Eu vendo para se der o mesmo tanto de dinheiro no CDI, eu vendo o meu negócio aí, depois de imposto. Até hoje ninguém quis pagar isso, mas já teve gente que quis comprar, porque é um negócio de cursos. E são cursos preparatórios, né? Não é esses cursos que ensinam a ganhar dinheiro na internet e tal. É um curso que te ensina a passar numa entrevista de emprego e conseguir uma carreira lá. Então não é tão diferente, por exemplo, desses cursos que ensinam você a passar em concurso público, né? Então, acabei transformando num negócio disso. Mas eu poderia ter seguido esse caminho aqui também. E eu vejo gente seguindo esse caminho do modelo de freelancer full stack aqui no Brasil. Por exemplo, o Johnny Vicari, que talvez você conheça, que é meu co-host lá no meu podcast. Ele é um cara que tem mais ou menos esse modelo de negócio. Ele vende mentorias, ele tem a comunidade dele, ele vende consultorias, ele tem produtos low ticket, ele tem várias formas de monetizar a habilidade pela qual ele é conhecido, que é crescer canais no YouTube, né? Criação de conteúdo em geral, mas principalmente o YouTube.
Outro cara que tem esse modelo um pouco é o Rafael Chanson, que é um copywriter razoavelmente conhecido, extremamente bom, a gente entrevistou ele no nosso podcast. E o Rafael Chanson, ele tem as consultorias dele, ele dá palestras, ele tem treinamentos que ele vende para outras empresas, ele tem os cursos dele, ele tem um grupo de mentoria, ele tem uma série de produtos em torno da habilidade central dele, que é copywriting. Mas agora eu estou me adiantando porque eu preciso explicar para você o modelo, né? E talvez o melhor jeito de explicar esse modelo aqui, e antes que você pense que é um funil low ticket de ascensão, não é isso, tá? É parecido, mas não é. Qual que é a ideia aqui, tá? Esse gráfico aqui, você tem aqui mais volume, menos volume, né? Você tem diferentes produtos, como eu disse aqui. Você tem uma habilidade central desse cara e ele faz diversos negócios dentro do portfólio de trabalho ou de negócios desse freelancer full stack. E aí ele traz uma ideia aqui que, obviamente, ele tirou provavelmente aqui do marketing digital e um pouco dos nômades digitais do lifestyle design, mas ele traz um portfólio de produtos. Por isso que o Thiago Forte fala que é uma abordagem de portfólio para o trabalho moderno, tá? Então, o que o freelancer antigo ele fazia? Ele prestava um tipo de serviço, tá? Esse é o freelancer antigo, ele trocava horas por dinheiro, tá? Esse era o modelo de negócio do freelancer antigo. O freelancer full stack, ele pega modelos de negócio de alto volume e baixo volume, modelos de negócio que são mais low touch, mais produtizados, baratos, e modelos de negócio que são mais high touch, mais customizados e muito caros. E ele integra isso num ecossistema de produtos que faz sentido para ele, tá? E aqui é a palavra-chave, porque ele tira isso da galera do lifestyle design, que faz sentido para ele, tá? Então, eu pus alguns exemplos aqui, tá? Parecidos com os exemplos que ele dá no artigo. Mas eu posso ter aqui conteúdo grátis, tá? Que é uma coisa de alto volume, low touch, produtizado, barato, né? De graça. Eu posso ter workshops pagos, mais baratinhos. De novo, muito volume, muito produtizado, pode ser barato. Eu posso fazer workshops caros também, né? Aqui eu dei o exemplo de workshops baratos. Eu posso ter um produto de assinatura. Eu posso ter uma mentoria 1 a 1. Eu posso dar treinamentos corporativos. Eu posso fazer projetos de consultoria, que é diferente de um coaching, uma mentoria 1 a 1 ali, né? São projetos mesmo. Você entra na empresa e faz projetos para ajudar aquela empresa a implementar alguma coisa, né? No caso do Thiago Forte, ele faz isso para produtividade, tá? Que é o ramo dele, mais especificamente, né? Gestão do conhecimento, tá? Que é a marca dele lá, o Second Brain. E aí, qual que é a ideia aqui, tá? É você tem um portfólio de produtos que faz sentido para você e que o que você fala nesses produtos baratos, o que você fala no seu conteúdo grátis, o que você ensina nos seus workshops, o conteúdo que você disponibiliza na sua assinatura, você usa aqui, nos produtos mais caros, no treinamento corporativo, na consultoria, né, num projeto mais customizado de consultoria. E o que você aprende nesses produtos mais caros aqui, o que você aprende com as suas mentorias 1 a 1, nos seus projetos de consultoria, nos treinamentos corporativos que você dá, você usa, você ensina nos seus conteúdos baratos ou grátis. E aí você deve estar pensando, pô, Bruno, isso aqui é um funil de ascensão. Eu tenho conteúdos grátis, aí eu vendo um workshop low ticket, aí eu tento fazer o upsell do cara por uma assinatura, né? E aí eu vou tentar vender mentoria para ele. Só que não é isso, porque essa lógica de ascensão, ela funciona quando você tem um negócio, tá? Igual eu tenho um negócio de cursos. No meu negócio de cursos, eu não uso um funil de ascensão, mas eu poderia ter um curso de $50, que aí eu faço um upsell para um curso de $500, que aí eu faço um upsell para uma mentoria de $5.000, por exemplo. Eu poderia ter isso no meu curso. Isso aqui seria um funil de ascensão, que é o que você com certeza já ouviu falar, né? Aqui seria o meu low ticket e aqui seria o meu high ticket, né? Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia aqui é que eu vendo para várias pessoas aqui o meu low ticket, né? Eu uso ele para adquirir clientes. Aí uma pequena parcela dessas pessoas vai comprar o meu ticket, o meu mid ticket ali, e aí menos gente ainda, né? Aqui vou colocar 2 pessoinhas, e aí menos gente ainda vai comprar o meu high ticket. Aqui no meu low ticket eu uso para aquisição de clientes, aqui eu uso para monetização e aqui eu uso para margem, tá?
Isso aqui é uma lógica de funil de ascensão que provavelmente você já viu por aí. Percebe que esses clientes são os mesmos? Vamos lá, voltar para cá. Esse portfólio de trabalhos que você tem não segue a mesma lógica necessariamente, tá? Eu gosto de falar que isso aqui não é um funil. Isso aqui é um flywheel. O que que é um funil, tá? Eu quero que o cara comece no meu conteúdo grátis para ir comprar um workshop, para ir para minha assinatura, para ir para minha mentoria, para ir comprar um treinamento corporativo, para ir comprar um projeto de consultoria meu. Isso seria um funil. Obviamente, nem todas as pessoas vão passar por todos esses passos, mas a empresa inteira é estruturada para que a pessoa passe por esses passos, e é assim que eu faço dinheiro. Isso seria um funil. Esse caso aqui não é um funil, tá? Isso aqui é um flywheel. Eu faço todas essas coisas dentro de uma habilidade central na qual eu sou conhecido, mas, por exemplo, talvez quem vai assistir meu conteúdo grátis não são as pessoas que vão comprar meu treinamento corporativo. Talvez eu vou vender workshops, assinaturas e talvez até mentorias 1 a 1 para pessoas que são donos de pequenas empresas e talvez projetos de consultoria e treinamentos corporativos eu vou vender para a Petrobras. Porque, por exemplo, eu domino uma habilidade que pode ser útil para pessoas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um especialista em cibersegurança. Talvez eu venda isso aqui para bancos. Talvez eu venda isso aqui para profissionais de cibersegurança. E talvez eu venda, né, dê conteúdo grátis e venda workshops para pessoas que estão interessadas em entrar na área, para programadores que querem aprender cibersegurança, por exemplo. Então, eu posso ter públicos diferentes aqui, e não importa, porque eu vou estabelecer o meu nome em torno dessa habilidade central, que é cibersegurança. Pode ser mais específico que isso também. Pode ser cibersegurança em uma linguagem de programação específica. Então, não é um funil, tá? É um flywheel. Por quê? Porque cada uma dessas fontes de receita minhas, elas ajudam umas às outras. O que eu aprendo, né? O que eu aprendo dando treinamento corporativo, fazendo projetos de consultoria para o Itaú, deixam os meus cursos e mentorias melhores, deixam o meu conteúdo grátis melhor. E também o que eu falo sobre no meu conteúdo grátis, por exemplo, ou nos meus workshops, eu posso usar com esse público mais avançado ou com esse perfil de clientes mais high ticket, né? Mais empresas maiores, por exemplo. Não precisa ser o mesmo público, não precisam ser pessoas que passam pela minha esteira de produtos. Nem dá para chamar isso aqui de uma esteira. Beleza, Bruno, mas por que então que eu crio tantos produtos diferentes? Não era mais fácil eu ser um freelancer da moda antiga, que eu tenho um tipo de serviço, troco minha hora por dinheiro? Ou então, não era melhor eu fazer que nem você fez, que você tinha um monte de coisa, você falou, cara, eu vou focar em curso online, que no meu mercado era o que, nem era o que dava mais dinheiro, o que daria mais dinheiro era a palestra para a faculdade, e coaching high ticket, mas eu escolhi curso online porque é o tipo de negócio que eu preferia fazer. Então eu escolhi fazer cursos, tá? No meu caso, eu não fiz esses funis todos, eu foquei em produtos nessa faixa de preço. Foi o modelo de negócio que eu escolhi para outro negócio. Mas aí você fala, pô, mas por que alguém faria tudo isso se não é para ser um funil de ascensão em que eu vou passar os clientes para etapas diferentes? A verdade é que você faz isso para você ser um freelancer com essas vantagens todas. Você tem produtos que tiram a sua exposição a downside. Porque, pô, se eu sou um freelancer à moda antiga, eu vendo minha hora por dinheiro, se eu perder 2, 3 clientes, talvez eu perca metade da minha renda. Mas se eu sou um freelancer que, além de vender minha hora por dinheiro, eu tenho também workshops e assinaturas e um canal de YouTube, por exemplo, uma newsletter, para falar com essas pessoas que podem comprar meus workshops e assinaturas, eu estou mais protegido a perder o contrato de certos clientes. Eu também tenho mais exposição a upside, né? O freelancer do passado, ele tinha baixa exposição a upside. Ele vendia a hora por dinheiro, basicamente, né? Talvez ele pudesse cobrar mais na hora dele, mas é difícil você porrar, né? De certa forma. Esse cara aqui, ele pode porrar, por exemplo, com o modelo de assinaturas dele, que é um modelo escalável. Ele poderia aqui, sem problema nenhum, ter um SaaS relacionado à hora dele, né? Se você for olhar o Danco lá fora, ele tem um SaaS. Dá dinheiro? Não sei se o do Danco dá dinheiro, mas é uma chance que ele tem de porrar. Então, a ideia aqui é que cada uma dessas linhas de receita, cada um desses negócios, ele te dê funções diferentes. Então, você tem diferentes fontes de renda
com diferentes funções, tá? Então eu criei um exemplo aqui. Por exemplo, o meu canal de YouTube, ele não vai servir para dar dinheiro, ele vai servir para me dar reputação e maximizar o dinheiro que eu ganho das outras fontes. A minha consultoria, ela vai servir para dar dinheiro. Então, se eu for vender a minha consultoria, eu vou vender ela caro. É um exemplo isso aqui, tá? Eu posso dar coaching para algumas pessoas, mentoria 1 a 1, para aprender quais são as principais necessidades das pessoas, aprender quais as melhores formas de explicar certas coisas. Eu posso ter um produto de assinatura que não serve para me deixar rico, ele serve para me dar estabilidade. Por exemplo, eu tenho um produto de assinatura ali que me dá 10, 20 mil por mês. Como é uma assinatura, eu sei que isso não vai desabar do dia para a noite, né? Eu posso vender workshops para fazer testes, ver se certos temas estão mais em demanda ou menos. Eu posso fazer cursos para ajudar clientes que têm pouco dinheiro. Esse é um jeito de entender os cursos dentro de um portfólio seu. Você também pode fazer cursos para ganhar muita grana e ter escalabilidade, por exemplo, né? Depende do jeito que você faz os seus cursos aí. E você pode ter, por exemplo, eventos presenciais que servem para te dar comunidade, para te dar branding, né? Você cria um evento ali uma vez por ano para a galera que te segue, que te acompanha, poder se conhecer e para você levar um videomaker lá e fazer uma porrada de conteúdo sobre aquele evento que talvez seja o principal evento do seu tema ali, da sua indústria, porque agora você é uma referência naquilo. Então você tem diferentes fontes de renda, diferentes negócios, linhas de receita com diferentes funções. E aí eu quero voltar aqui para o artigo dele, porque ele mostra as fontes de renda que ele tinha em 2017, né? Então ele era conhecido por essa metodologia de produtividade chamada Building a Second Brain, né? E ele mostra aqui, ó, aqui está um breakdown, né, das minhas fontes de renda nos últimos 4 anos. E se você for ver aqui, ó, ele tinha 44% vindo de cursos online. Pô, então ele era um vendedor de cursos? Mais ou menos, porque ele também tinha 37% vindo de treinamentos corporativos. E ele tinha 13% vindo de consultoria. E ele tinha 3% vindo de workshops públicos, né? Pela internet, B2C aí, que qualquer pessoa podia comprar. Ele fazia um pouquinho de coaching e ele tinha uma assinatura do blog dele, esse blog aqui. E aí ele fala uma coisa que é interessante e que difere bastante esse modelo do modelo de esteira de produtos. Ele fala, ó, esse pie chart, né, esse gráfico de pizza, ele esconde uma variabilidade gigante mês a mês e ano a ano. Ou seja, isso aqui é a média dos 4 anos dele, né, de 2013 até 2017. Mas, diferente de um negócio em que você tem um mesmo público indo de um produto low ticket para um produto de meio ticket para um produto high ticket, e que você tem taxas de conversão esperadas, ou seja, idealmente num negócio com funil de ascensão, um negócio de funil mesmo, né, que a galera conhece bem aí, no Brasil, esses tipos de negócio, eles são rígidos em termos de eu tenho que trazer 1.000 pessoas para o meu low ticket, para vender para 100 pessoas para o meu ticket médio ali, para vender para 10 pessoas o meu high ticket. Então, tudo é bem calculado, tudo é bem previsível num bom negócio de funil. Esse negócio dele aqui, ele varia muito. Ele pode vender um monte de curso online num ano, no outro ano ele vê, puta, curso online tá ruim, mas treinamento corporativo tá muito bom. E aí ele pode vender bastante treinamento corporativo. E aí depois ele pode falar, cara, mas na real eu tô gostando de dar coaching agora, então ele pode migrar para coaching. E isso faz sentido porque o negócio dele não é um negócio focado em construir uma empresa que tem uma estrutura gigante e vários funcionários. O negócio é centrado nele como freelancer. Ele vai ter uma estrutura enxuta ali. Você pode chamar de solopreneur, one person business. Isso aqui é um one person business, um solopreneur? Cara, de certa forma é, mas é um modelo específico disso, entendeu? Porque você pode ter um negócio de uma pessoa só, que é só vendo curso online, ou só faço, tenho uma agência de uma pessoa só, né? Você pode ter vários tipos de negócio de uma pessoa só. Esse aqui é um modelo específico desse tipo de negócio, e também não precisa ser só uma pessoa, você pode ter alguns funcionários ali, né? Mas é centrado nessa figura do especialista, que tem vários modelos de negócio e que podem variar ano a ano, dando uma flexibilidade de vida para ele, entendeu? Por exemplo, se o cara fala, puta, cara, eu tô querendo comprar uma casa, então eu queria ganhar mais dinheiro esse ano. Ele pode focar nas fontes de receita dele que pagam mais por hora gasta ali. Ou se ele fala, puta, esse ano eu queria viajar mais, ele pode focar nas fontes de receita mais escaláveis, né? E parar de dar consultoria, por exemplo. Então, o modelo de negócio não é fixo, entendeu? Ele tem várias opções
e ele pode escolher como monetizar ao longo dessas opções, de acordo com o momento de vida e de carreira dele. E aí ele faz um outro gráfico de pizza aqui que é interessante, que esse aqui é o gráfico de tempo gasto. Então, por exemplo, curso online, e esse cara é um coach de produtividade, né? Um cara que ensina produtividade, então ele mede o tempo do gasto dele nas coisas. O curso online dele, ele gasta 19% do tempo, né? E dá 44% da renda. Os treinamentos corporativos, ele gasta 15% do tempo e dá 37% da renda. A assinatura dele, que dá só 1% da renda, ele gasta 23% do tempo dele. E assim vai. Consultoria, ele gasta 24% do tempo dele e dá 13% da receita. E aí você fala, pô, Bruno, tá errado isso. Ele devia focar mais em curso online e treinamento corporativo. Ele devia cortar essa assinatura aqui do blog dele, porque, pô, é 23% do tempo gasto e só dá 1% da receita. Só que aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala, ó, as duas fontes de renda que dão 81% da minha receita, que é curso online e treinamento corporativo, só tomam 34% do meu tempo. A minha terceira fonte de renda, que é consultoria, dá 13% da receita e toma 24% do meu tempo. E as fontes de renda menos rentáveis, workshops públicos, assinaturas, coaching, dão 6% da receita e consomem 42% do meu tempo. Só que ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele fala, ó, uma forma de pensar nisso, né? Uma forma de pensar a respeito disso é que a tecnologia me dá alavancagem suficiente para que em 3 dias da semana eu posso investir 2 dias inteiros em atividades que não me dão um retorno imediato. E aí ele traz um novo conceito aqui que ele chama de adição oportunística, tá? Ele fala que se você pensar nas suas fontes de renda como freelancer, como um portfólio, você pode pensar em fazer algumas coisas que adicionam valor quando em moderação, mas tem retornos decrescentes quanto mais você faz. Então ele dá o exemplo do James Clear aqui, que é o cara que escreveu o livro Atomic Habits, né? Ele é um autor e ele faz algumas palestras. Então ele fala aqui, ó, se o James Clear escrevesse menos, isso afetaria negativamente a habilidade dele de conseguir palestras. Mas se ele falasse menos, né, se ele fizesse menos palestras, isso também afetaria ele negativamente. Se ele fizer algumas palestras por ano, ele consegue adicionar dezenas de milhares de dólares no seu lucro ali, né, na sua renda anual, com relativamente pouco esforço. E sem esses dólares a mais, ele teria que fazer outros projetos que consumiriam tempo e ele teria menos tempo para escrever. Então, o que ele traz aqui é que, para esse autor, né, para o James Clear, fazer algumas palestras por ano é o ponto ótimo de palestras. Ele ganha uma boa grana e ele consegue continuar escrevendo os livros dele. E aí ele fala aqui do caso dele também. Ele fala, pô, se eu fizesse só consultoria, seria muito difícil para mim ter um lucro adequado para o tipo de negócio que eu quero ter. Mas ao mesmo tempo, eu quero trabalhar com consultoria, e consultoria para ele é com grandes clientes, né, grandes empresas. Ele já fez projetos com a 3M, por exemplo, de gestão de conhecimento e produtividade para os executivos lá. Ele fala, pô, eu gosto de fazer consultoria algumas vezes ao ano porque eu aprendo muito fazendo isso. Isso me dá ideia de conteúdo que melhora os meus produtos mais escaláveis e melhora também os meus treinamentos corporativos. E aí ele também dá o exemplo do coaching. Ele falou, se eu tivesse que coaching seria tipo mentorias 1 a 1 ali com executivos que querem pagar caro para ele ajudar eles pessoalmente, né? Ele fala, cara, se eu tivesse que encher a minha agenda com clientes 1 a 1, eu teria que cobrar mais barato. E aí eu não estaria disposto a fazer isso. Mas se eu cobrar só um valor que para mim é muito alto, não sei exatamente quanto é, mas vamos supor, tipo, $1.000, $2.000 a hora, né? Se eu coloco só esse valor e eu vendo para pessoas que estão dispostas a pagar esse valor, sem ter que encher a minha agenda de clientes, de mentorias individuais ali, eu consigo ganhar um bom valor na minha hora, eu aprendo muito com esses clientes também, e para mim compensa, porque daí eu posso gastar o resto do meu tempo com outros tipos de fontes de receita que eu tenha. E aí a ideia principal dele é que haja uma sinergia entre essas coisas, entendeu? Você tem consultorias que te ajudam a fazer treinamentos corporativos melhores, você tem clientes individuais de coaching que te ajudam a fazer cursos online melhores. O fato de você dar consultorias e treinamentos corporativos te ajudam a vender mais das outras coisas, porque aí você pode falar
que você tem essas grandes empresas como clientes, e o fato de você fazer esses produtos escaláveis, tipo cursos online e treinamentos corporativos, te ajuda a estruturar melhor as ideias para você vender serviços também, né? E você pode até se perguntar, pô, por que esse cara gasta 23% do tempo dele com um portal de assinatura ali do blog dele, né? Que é 1% da receita. Por que ele faria isso? Cara, porque é escrevendo que ele desenvolve as ideias, né? Ele não fala isso explicitamente no artigo, mas eu conheço o trabalho dele. É escrevendo que ele desenvolve as ideias. Então seria muito difícil ele ter todo o resto sem fazer essa parte de desenvolver ideias mesmo, né? Sobre a área dele. É ali que ele se posiciona como um autor, né? Eu sei que de lá para cá ele também escreveu um livro que virou best-seller, que chama Building a Second Brain. Então, assim, é um modelo de negócio muito interessante para quem quer ser especialista em alguma área, mas não quer se limitar a só um tipo de trabalho específico. É um modelo de negócio extremamente interessante que te dá flexibilidade para você viver a vida que você quer, sem perder a chance de você ter uma alta exposição a oportunidades alavancáveis. E aí eu tenho alguns pensamentos finais sobre esse modelo de negócio, tá? Especificamente para quem ele é e quais são os principais problemas dele, porque ele tem alguns problemas sim. Então, para quem quer esse modelo de negócio, tá? Na minha opinião, ele é para profissionais experientes. Então, se você é ultra especialista em alguma área, se você é executivo em alguma empresa ou é uma pessoa muito especializada e está num trabalho CLT e você quer ir para o mundo do empreendedorismo, só que você não quer criar uma empresa do zero com investidores e tal, talvez esse seja um dos melhores modelos que tem, porque você basicamente vira um freelancer e cria esses modelos de negócio mais escaláveis em torno de você, né? É importante que um desses modelos sempre tenha alguma parcela de mídia, né? Então, uma newsletter, um canal do YouTube, alguma coisa que talvez não te dê tanto dinheiro, mas te dê reputação e te dê distribuição para você vender as outras coisas. Mas você pode ser um cara que, por exemplo, é especialista em supply chain de moda, e aí você larga o seu emprego, começa a dar consultorias para outras empresas de moda, que seria um modelo de freelancer tradicional, mas você também cria cursos online para vender ou workshops, né, mentorias em grupo para vender para pequenos donos de marcas de moda. Você cria um canal de YouTube para se posicionar nisso, né, para se especializar. Você dá treinamentos de venda para fornecedores do mundo da moda. Talvez você crie um software por assinatura, né, em que a pessoa consiga fazer toda a gestão de produção de roupas dela ali, por exemplo. E aí você se posiciona como esse especialista em supply chain, né, em gestão de cadeia de suprimentos do mundo da moda, né? Tô dando um exemplo aqui. Mas você pode sair do seu emprego CLT e ir para um modelo de freelancer tradicional, que já era um movimento que as pessoas faziam antigamente, mas agora você consegue ter todo o upside dessas oportunidades de negócio de internet que antes talvez você não tinha. É um bom modelo também para autores, pessoas que escrevem livros, pessoas que fazem uma obra intelectual ali. Então, o James Clear é um exemplo, né? Ele tem o Hábitos Atômicos, não lembro se ele criou um app de hábitos, mas se ele não criou, poderia ser uma oportunidade para ele. Ele pode ter um curso em cima do livro, provavelmente ele dá coaching para executivos, ele dá palestras para empresas, né? Talvez ele dê treinamentos corporativos. Então, se você é um autor, esse pode ser um bom modelo também. Na mesma linha de autores, né, profissionais intelectuais, é um bom modelo para professores universitários. Então, se você é um professor universitário especialista em uma área, você dá suas aulas ali na faculdade, você também pode ter um canal no YouTube em que você ensina a mesma coisa e a partir dali você dá consultorias, treinamentos, presta serviços de formas diferentes e constrói ali um portfólio de produtos e serviços que você pode oferecer para as pessoas e alavanca sua carreira em torno daquela habilidade central que você tem. É um bom modelo também para creators, né? Thought leaders, que nem a galera chama, né? Líderes de pensamento. Aí entra mais em autores e professores, né? Mas é um bom modelo para creators também, criadores de conteúdo. Então, se você é um criador de conteúdo de uma área específica e você não sabe exatamente como monetizar, você pode tentar criar várias linhas de produtos e serviços em diferentes áreas dentro daquilo que você cria conteúdo e ir testando as coisas. E você não precisa fazer que nem a galera do marketing digital fala, de não ter que criar uma esteira de produtos assim assado, e aí a conversão de um para o outro tem que ser desse jeito. Você pode ir mudando um pouco o que você vende mais de um mês para o outro, de um ano para o outro,
conforme você vê o que está funcionando mais e o que você quer mais para sua vida. De repente, num ano específico, você quer ganhar mais dinheiro, no outro ano você quer construir uma fonte de renda passiva, num outro ano você quer crescer sua audiência e construir sua reputação, e aí você vai ajustando a interface que esses negócios diferentes que você construiu funcionam entre eles, para você adequar para o seu momento de carreira. Não é um bom modelo de negócio, um bom modelo de trabalho para dois perfis de pessoa, tá? Não é um bom modelo de negócio para iniciantes. Então, se você tem 22 anos, você não tem nenhuma habilidade que você domina, você não tem uma carreira numa certa área, não faz sentido, na minha opinião, você virar um freelancer full stack. Eu, nesse caso, focaria em um modelo de negócio, provavelmente de serviços, tá? Então, você pode virar um freelancer convencional, mas foca em fazer uma coisa bem feita, porque você ainda tem que se desenvolver naquela área. E aí, conforme você ganha mais experiência, uma opção que você tem é ir para esse modelo de freelancer full stack, né? Ou você pode desenvolver um negócio mais tradicional também, criar uma agência ou ir para algum outro modelo de negócio. Também não acho um bom modelo de trabalho, um bom modelo de negócio para o cara que é empreendedor raiz. Aquele cara que quer criar uma empresa escalável, talvez vai captar investimentos, talvez não, mas ele quer vender a empresa dele um dia, tá? Se o seu objetivo é esse, você tem que construir uma empresa que tem aquela previsibilidade de números, que tem aquela previsibilidade de receitas, que mesmo que você tenha mais de uma linha de negócio, né? Então, por exemplo, você tem um curso e um software, você tem que ter alguma previsibilidade, tipo, eu vou vender um curso para depois vender o software, né? E aí o software é que acumula equity, valuation, o curso vira uma forma de adquirir clientes para esse software, que é onde está o real valor, e a conversão do curso para o software é de tantos por cento, e o CAC aqui do curso é tanto, e o LTV do software é tanto. Se você quer construir uma empresa para vender, que não dependa de você, se você é um empreendedor raiz, né, seja captando investimento ou não, ou bootstrapping mesmo, né, você tem que fazer as coisas centradas na empresa e não na sua carreira profissional. Idealmente, as pessoas nem sabem quem é você ali na empresa, né? Ou com o tempo, com o passar do tempo, vai importando cada vez menos quem é você, ou enfim, se você tem um personal branding forte. Então, assim, é diferente você construir uma carreira profissional em que você é um especialista em uma coisa, você tem múltiplas fontes de renda, de você construir uma empresa, aquele empreendedor mais raiz mesmo, né? Agora, se esse modelo de negócio, se esse modelo de trabalho é para você, é importante você estar ciente de 3 problemas que ele tem. O primeiro deles é falta de foco. Então, você vai ter, provavelmente trabalhando sozinho ou com poucas pessoas na equipe, você vai ter 3, 4, 5, 6 linhas de receita diferentes, né? Múltiplas fontes de renda, que parece ótimo na teoria, mas na prática vai te tirar o foco de cada uma delas. Inclusive, é por isso que eu não recomendo esse modelo de negócio para iniciantes. Mas mesmo para quem tem mais experiência profissional, eu acho que pode ser um grande problema e eu recomendo você criar uma linha de receita, uma fonte de renda, uma faceta do seu trabalho aí como freelancer full stack por vez. O segundo problema desse modelo de trabalho, desse modelo de negócio, é que ele não funciona para todos os tipos de personalidade, tá? Então esse é um modelo que eu chamo ideal para o cara que é o... Eu chamo brincando aqui de o TDAH de alta agência, né? Então é aquele cara super eletrizado que cada hora tá pensando numa coisa, ele gosta de fazer coisas diferentes, mas ele não é o TDAH procrastinador, né? Ele é o TDAH que usa aquela energia, aquela criatividade para executar várias coisas em paralelo, né? Não é o cara que fica sofrendo e não consegue fazer nada. É um cara razoavelmente raro. Tem que ser um cara meio autodidata, ele tem que gostar de múltiplos modelos de negócio e ele tem que gostar de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é um bom modelo para o cara que é mais minimalista, não é um bom modelo para aquele cara que gosta de ter uma coisa para se preocupar quando ele acorda de manhã. E esse cara, obviamente, ele pode ter sucesso de várias outras formas, num negócio mais raiz, que tem uma estrutura de negócio específica, ou como um freelancer tradicional também, se ele prefere prestar serviços, né? Mas para o cara que gosta de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não quer ter vários negócios não relacionados, ele quer ser o cara conhecido por uma área específica, por um problema específico, esse modelo é muito bom. E o terceiro problema desse modelo de negócio é que é muito difícil fazer ele sem ter uma audiência pelo menos pequena na internet, tá? Por quê? Se você não tem uma audiência, primeiro que você não faz seu nome, né? Você não constrói a sua marca pessoal, que é essencial, porque
O que tem no centro de tudo isso, né, de todos aqueles modelos de negócio que você tem, o que tem no centro é a sua marca pessoal de ser especialista em algo muito específico. E aí você usa o seu conhecimento para resolver o problema com vários mecanismos, com várias formas diferentes, né? Serviços personalizados, treinamentos em grupo, cursos online gravados, conteúdo grátis, cara, um software que talvez seja relacionado àquilo que você faz, mas é um software nichado. Então, assim, o centro de tudo isso está na sua marca pessoal. E se está na sua marca pessoal, você tem que ter uma audiência. E o outro motivo é que se você não tiver uma audiência, você vai ter que gerir múltiplos canais de aquisição. Querendo ou não, você ter uma audiência própria é o canal de aquisição mais estável que existe. Principalmente quando você está vendendo seu expertise, seu conhecimento, né? Você não está vendendo um produto físico, né? Você está sendo a solução de um problema ao qual você é especialista por N formas diferentes. E aí, como você tem várias formas de monetização, é importante você ter uma certa estabilidade na sua distribuição. E uma audiência, mesmo que seja pequena, porque ela é especializada, ela é altamente qualificada, ela é de pessoas interessadas naquilo que você ensina, naquilo que você tem a dizer, naquele tipo de problema que você resolve, essa audiência te dá um ponto de foco para fazer a distribuição de todo o resto. Se você não tiver uma audiência, você vai ter que testar tráfego pago em diferentes canais, você vai ter que testar outros modelos de distribuição. E aí é complicado, né? Porque você vai ter que distribuir produtos diferentes em canais de distribuição diferentes. Aí fica uma loucura, cara. Eu acho impossível fazer. Mas assim, pode ser uma audiência pequena. Porque, por exemplo, se você é o maior especialista em supply chain de moda do Brasil, ou é conhecido por ser um especialista nisso, e você tem vários produtos, né, vários serviços para oferecer para quem tem problemas com isso, sejam eles marcas ou fornecedores, talvez a sua audiência de pessoas que são fornecedores ou marcas de moda seja de, cara, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Tá tudo certo. O Rafael Chanson, que é o copywriter que eu falei mais cedo no vídeo, que segue um pouco esse modelo do freelancer full stack, né? Ele é um especialista em copywriting, que é uma coisa muito mais ampla, mas ele foca num público que são copywriters profissionais, mais avançados. Então, assim, eu acho que ele deve ter uns 10.000 inscritos no YouTube dele. Não é uma audiência gigante, mas é uma audiência altamente qualificada. Ele põe vídeos lá de 2 horas no YouTube dele, a galera assiste. Eu tô nessa galera, inclusive. Mas, assim, não precisa ser uma audiência de milhões de pessoas para um mercado de massa. Até porque você tem várias formas de monetizar esse público, inclusive formas caras. Mas é um modelo de negócio difícil se você não tiver uma audiência. Então, cara, esse é o modelo do freelancer full stack. Se você tiver perguntas, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, que eu posso fazer outro vídeo sobre esse tema. E geralmente no fim dos vídeos eu deixo um CTA, né, para você ver outro vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou fazer diferente. Nesse vídeo aqui eu vou pedir para você enviar esse vídeo por WhatsApp para um amigo seu ou algum conhecido seu que você percebe que parece que ele está seguindo esse modelo, mas talvez ele nem saiba disso, né? Um cara que está consolidando o nome dele, está fazendo o nome dele em alguma área e ele está tentando buscar múltiplas fontes de renda dentro dessa área sem necessariamente seguir um funil específico, né? Talvez ele mexa um pouco com serviços, um pouco com produtos, porque eu sei que tem muita gente fazendo algo assim no Brasil, mas a galera ainda não tem a legibilidade. E às vezes essa galera se sente um pouco perdida, de tipo, será que eu não deveria estar seguindo esse modelo aqui de negócio ou esse outro? E eu queria que você mandasse para essa pessoa para ela ver que esse modelo existe. Ele tem vantagens, ele tem desvantagens, ele tem nuances específicas, e aí talvez seja uma forma de ela conhecer o meu canal. Então é isso, manda aí pro seu amigo que faz alguma coisa nesse sentido, ou que poderia estar fazendo esse modelo de freelancer full stack, e eu te vejo aí no próximo vídeo.